Meus queridos irmãos e minhas irmãs, com essa celebração solene do Domingo de Ramos, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja começa a sua Semana Maior, a sua semana comumente e carinhosamente chamada por nós cristãos de Semana Santa. Semana em que a Igreja vai viver, vai repassar todos os momentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo no tocante à sua entrega, à sua paixão, à sua morte de cruz e à sua ressurreição. Para nós cristãos, todos os anos celebrar a Santa Semana é um momento ímpar da nossa fé, é um momento único da vivência da nossa fé, onde podemos de verdade relembrar, fazendo memória do preço que nosso Senhor pagou para nos livrar da morte. E que preço foi esse? O preço da morte de cruz. Quando a Igreja nos coloca no Domingo de Ramos, uma missa seguida de um momento de piedade popular, a bênção dos ramos, a procissão de ramos até a igreja. Nós vemos como a Igreja é fidedigna, como a Igreja é fiel ao seu Senhor, nos fazendo transportar no tempo e contemplar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde depois de ele ter feito tantos milagres, onde depois de ter feito tanto bem, as pessoas o aclamavam com alegria: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Jogavam toalhas no chão e ele entrava na cidade montado em um jumento. Aquele jumento simboliza um rei que chega de paz, um rei que é príncipe da paz. Ele não é um guerreiro, por isso não entrou em um cavalo selvagem, mas entrou em um jumento manso, para dizer que ele é de paz, que aquele rei é um rei de paz, que aquele rei era um rei humilde, que fazia a vontade do seu Pai que está nos céus, e que assim nos dava um grande exemplo de seguimento. Só que quando nós nos deparamos com o texto santo, esse ano, Domingo de Ramos, o Evangelho segundo São Marcos, nós vemos ali a euforia, a alegria daquele povo, de ver, de contemplar aquele homem de Deus, de ver, de contemplar aquele homem enviado por Deus para ser uma bênção para aquele povo, para resgatá-los dos seus pecados e levá-los ao encontro com o Pai Todo-Poderoso. Vemos que aquele povo ali vibravam de alegria. O nosso Rei chegou. Sim, meus irmãos, é verdade, Jesus Cristo é Rei. Só que nosso Senhor é Rei, mas um Rei acessível, próximo, amoroso, justo, carinhoso. E nós, seus amigos, cristãos, seus súditos, devemos de verdade reconhecê-lo como o Rei das nossas vidas. Devemos de verdade reconhecê-lo como o Senhor do nosso viver, apesar das nossas misérias,
apesar dos nossos pecados, apesar das nossas imperfeições, porque nós todos somos tão quebradiços, com tantos defeitos, com tantos pecados. Sim, é verdade. Mas foi esse povo pecador, foi a esse povo quebradiço que o Senhor veio resgatar e nos dar uma oportunidade de irmos para os céus, onde nós cristãos temos a obrigação de sermos melhores do que defeituosos. Devemos ser de verdade mais santos. Devemos lutar de verdade para sermos mais dignos, mais honestos. Só que essa entrada de Jesus em Jerusalém foi uma entrada de glória que durou muito pouco. Com poucos dias depois, aquele mesmo povo que aclamou Jesus como rei, eles mesmos vão gritar: crucifica-o, crucifica-o. Só que esse evangelho de hoje, o segundo da liturgia, o primeiro da missa, o único da missa, porque o primeiro foi da bênção dos ramos, tem umas particularidades únicas de São Marcos. Particularidades essas aqui totalmente únicas, aspectos únicos. Particularidades, trechos únicos na Divina Liturgia. A primeira particularidade do Evangelho, que João, na sexta-feira, quando a gente for olhar de novo a paixão, não vai nos colocar esses detalhes, eu queria frisar, porque só aparece na liturgia de 3 em 3 anos. O primeiro aqui é a figura da mulher. Aquela mulher ali trouxe um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. A melhor essência, a melhor fragrância. Aquela mulher ali usou, quebrou aquele vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Ela estava ungindo o corpo do Senhor. É o corpo do meu Deus. Para Ele tudo de bom, para Ele tudo do melhor. Só que aquelas pessoas não conseguiam ver. E começaram a reclamar. Por que esse desperdício de perfume? Por que gastar tanto perfume assim? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata e seriam dadas aos pobres. E criticavam asperamente a mulher. Olha, minha gente, o homem sempre mesquinho. Eu lembro que quando aqui cheguei, que comecei a estruturar essa igreja comprando tudo que a gente podia do bom e do melhor para o culto divino, para a divina liturgia, mas tantos e tantos criticavam, não entendiam, não aceitavam. Não conseguiam compreender e entender que a beleza nos leva a Deus. O zelo que nós devemos ter pela casa de Deus, o zelo que nós devemos ter por tudo aquilo que serve ao culto divino. A Ele tudo que é bom, toda dignidade. Quando nós vamos comprar algo para nós mesmos, a gente compra, se puder, o melhor.
Porque para Deus o pior? Não. Graças a Deus nós temos uma paróquia hoje toda equipada daquilo que liturgicamente nós temos de melhor para servir a Deus. Tudo que pertence ao Senhor. E aqui é tão interessante porque eles sempre encontram desculpas para não oferecer o que é de bom a Deus. E Jesus dá uma resposta sábia, que eu queria que tantos dos meus irmãos no sacerdócio entendessem e interpretassem com sabedoria isso aqui. Deixai-a em paz, porque aborrecê-la. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres, sempre os tereis convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade, eu vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Olha que 2000 anos se passaram, e nós aqui ainda estamos a lembrar a atitude daquela mulher, a elegância daquela mulher para com Jesus, que não mediu esforços para oferecer o que tinha de melhor para ele. Aqui, de modo algum, nosso Senhor não está preterindo de modo algum aqueles que necessitam, mas nosso Senhor aqui está dizendo de uma forma muito clara: primeiro o reino de Deus. É uma pena que muitos não conseguem entender, é uma pena que muitos não conseguem compreender o zelo pelo corpo do Senhor, e a igreja é o corpo de Cristo. É uma pena que muitos, ainda hoje, não conseguem compreender o significado de oferecer o que tem de melhor a Deus. Eu pedi hoje para as comunidades todas fazerem a adoração o dia todo nas igrejas. Mas alguns católicos me encantaram, graças a Deus. Em algumas comunidades, faltando os corações generosos para adorar a Deus, tendo em vista que muitos ficaram privados da Santa Missa, muitos não poderiam participar. Como todo ano, no Domingo de Ramos, são 8 celebrações que eu faço entre sábado e domingo, e muitos não poderiam participar, e mesmo assim, as 27 comunidades celebrando o Domingo de Ramos também sem poder participar, eu pedi: vamos fazer adoração o dia todo na igreja. Uns elegantíssimos com nosso Senhor. Teve gente que eu acompanhei em grupo de comunidades que entrou 3, 4 vezes no momento de adoração para nosso Senhor não ficar sozinho. E cada vez que eu via aquilo ali, o meu coração se alegrava de uma maneira tão grande, de ver que, graças a Deus, muitos estão entendendo. Mas que tristeza também ao ver aqueles que, mesmo vendo os apelos dos grupos, nos grupos do WhatsApp, pedindo para as pessoas marcarem a hora para adorar o nosso Senhor, que tristeza a gente vê tantos que ali visualizava, mas foram incapazes de pegar uma hora para vir adorar nosso Senhor. Que tristeza, que triste Semana Santa. Que Semana Santa terrível para aqueles que não são generosos para com o Senhor. E o pior, aquele que, podendo comungar,
não acorreu à igreja para receber nosso Senhor. Se só ir comungar 5 minutos, 10 minutos e voltar para casa, foram incapazes. Imaginem lutar contra o pecado. Imaginem lutar contra os defeitos ao longo da quaresma toda. Eu não tenho dúvidas, e guardem no coração de vocês o que eu vou dizer agora. Eu não tenho dúvidas que esse vírus é obra de Satanás, porque veio justamente para abalar a fé do povo. Quantos podem fazer tudo, só não podem rezar? Como se podia se aglomerar com tantas e tantas pessoas no período da eleição? Setembro, outubro, novembro, dezembro, final do ano, vocês iam e parece que nem existia vírus. Isso no mundo todo, no Brasil todo, melhor dizendo. Em plena Semana Santa, uma bagunça dessa. Por quê? Para destruir a fé daqueles que já não têm, e para provar como ouro no crisol aqueles que têm fé. Vocês não sabem como é terrível para um sacerdote viver a Semana Santa como que encarcerado, sem poder celebrar aquilo que é mais santo na consagração da sua vida, o mistério da paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor. A revelia das orientações da diocese, eu coloquei na minha cabeça assim: vou sair para atender as confissões na paróquia. E aí rezei, pedi a Deus a iluminação, e de repente algumas pessoas a me aconselhar: padre, não saia, não coloque em risco a sua vida. E de repente recebo uma visita que me diz assim: não saia não, padre, não vá não atender, as pessoas falam muito em cima e está perigoso. E como sempre eu fui muito sensível aos apelos de Deus, interpretei na hora assim: olha, isso é a vontade de Deus, infelizmente eu não vou sair para atender confissão. Mas é impressionante, minha gente, como o povo, de um modo geral, esmoreceu na fé. E eu ainda fico observando tantas e tantas abobrinhas que a gente vê. Muitas vezes pessoas dizendo assim: feliz domingo de Ramos, mas são incapazes de ir na igreja comungar a Eucaristia. Que felicidade é essa? Colocar um raminho pendurado na porta, mas é incapaz de ir na igreja receber Jesus? Que fé é essa? Que fé? Nenhuma. É triste, mas nós cristãos conscientes devemos de verdade tomar consciência a cada dia que a fé ela é provada, que a fé de verdade ela é provada. Eu achei tão impressionante um áudio que eu recebi de uma paroquiana, muito sensível, deve estar assistindo, que é uma pessoa muito fiel. Dizia assim: ô padre, 2 anos que a gente não participa das celebrações da Semana Santa, mas eu louvo e agradeço a Deus porque tive a oportunidade de participar, ou foram 3 ou 4 anos, da Semana Santa completa com o Senhor. E eu sei que no ano que vem nós não celebraremos juntos. E eu dizia:
Mas que coisa danada, né? É impressionante. É impressionante como nós vemos de verdade tantos fiéis, com essa sensibilidade dessa mulher aqui, de zelar, de cuidar das coisas de nosso Senhor. Hoje, quando eu vim logo cedo abrir a igreja matriz para começar a adoração, a gente muitas vezes fica tão apreensivo, a Semana Santa começando e como é que está a fé do povo. Mas como é bonito a gente chegar e ver aquela manifestação de fé das pessoas, encostados na grade aqui, debaixo da árvore ali, sentado na calçada, no banco da praça ali, esperando a igreja se abrir. E eu abrindo a igreja na pressa para não atrasar, eu pensava assim no meu coração: Senhor, ainda temos tantos que não têm fé, mas por causa desses aqui fiéis, o Senhor ainda nos abençoa. É por isso que nós que somos fiéis a Deus, apesar dos nossos pecados, devemos verdadeiramente, minha gente, viver a nossa fé, cada vez mais permanecer firmes no Senhor, porque o que o inimigo quer de verdade é roubar essa fé que é um dom que Deus nos dá, essa bendita e magnânima virtude teologal da fé. Só que vejam bem, aqui nós vemos nosso Senhor pedindo para que os apóstolos vão preparar o lugar para comerem a Páscoa. Vão lá, preparem uma cidade, o homem vai indicar um caminho a vocês, ele está carregando um jarro de água. Vão ao encontro dele, sigam, digam ao dono da casa onde ele entrar. O mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma sala no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Quando eu tive a oportunidade de ir nesse lugar aqui da Santa Ceia, no ano de 2009, graças a Deus, Deus me agraciou com essa visita à Terra Santa. E lembro todas as vezes que olho o texto santo do lugar onde ele celebrou a Eucaristia, comeu a sua última ceia com os seus apóstolos. E ali, na simplicidade, ele mandou preparar. Hoje, da mesma forma, nosso Senhor questiona nós cristãos: onde eu vou comer a Páscoa convosco, que são os meus discípulos? Quinta-feira, do mesmo jeito, só poucas pessoas poderão vir à igreja. Mas eu quero pedir a vocês, católicos conscientes, aos pais dos acólitos, às mães dos coroinhas, aos membros das pastorais, dos movimentos, venham comungar. Como todos os anos nós comungamos todos os dias da Semana Santa. A Eucaristia vai estar sendo distribuída, deixe o que tiver fazendo. Tire os seus 10 minutos, acorra à comunidade, acorra aqui à igreja matriz, vamos comungar nosso Senhor, vamos adorar, vamos rezar por aqueles que não amam a Jesus, por aqueles que não vivem a fé. Vamos com responsabilidade viver uma Semana Santa diferente, como nunca vivemos, com fé, com dignidade, com zelo, com responsabilidade, com amor no coração. Ó, meus irmãos, faça isso para o bem da tua alma, faça isso para o bem da igreja, faça isso para que possamos avivar a fé em meio a esse mundo tão vazio de fé. E eles foram, prepararam aquele lugar.
Só que é interessante porque aqui também tem um drama, e é o último ponto da homilia de hoje. Nosso Senhor estava ali à mesa com os 12, e nosso Senhor vai dizer uma coisa que vai entristecer a todos: um de vós vai me trair. Um de vós que come comigo vai me trair. E um por um questiona a nosso Senhor assim: acaso serei eu? Quem de vocês vai trair nosso Senhor essa semana, deixando de comungá-lo? Quem será aquele que fará o papel de Judas? E Jesus disse a um dos 12 que serve comigo do mesmo prato: o Filho do Homem segue seu caminho conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que traiu o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse saído. Essas palavras aqui são as palavras mais duras de nosso Senhor, que eu considero, depois daquelas que ele diz com Pedro: atrás de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, mas como os homens. Ai do filho do homem, ai do filho, ai do homem que trair o Filho do Homem. Melhor seria que nunca tivesse nascido. Olha a proporção das palavras de nosso Senhor. E aí, ele toma o pão e faz aquilo que nós fazemos aqui todas as quintas-feiras, todos os sábados às 8 horas da manhã e os domingos à noite. Sábado, quando tudo está funcionando, não está, está suspenso. Mas a mesma coisa que nós fazemos aqui. Ele toma o pão nas suas veneradas mãos e diz: tomai, isto é o meu corpo. O corpo de Cristo, que comungado por nós, se transforma no nosso corpo, e nós estamos nele e ele está em nós. Em seguida, ele faz o mesmo gesto que nós fazemos: toma o cálice, dá graças, entrega a todos e diz: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. É por isso que muitos não entendem a proporção da missa que nós celebramos. É revivermos aquilo que ele viveu. Não é um teatro, não é um faz de contas, mas é obediência ao mandato, à ordem que ele nos deu: fazer isto em memória de mim. E cantaram um hino, foram para o Monte das Oliveiras, e Jesus diz aos discípulos: todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. É claro que aquela sociedade ali pervertida, pecadora, queria destruir aquele homem que era Deus. Como nos dias de hoje, os homens de Deus são de verdade perseguidos, porque se ferem o pastor, as ovelhas se dispersam. E como nós vemos isso, essa perseguição nos dias de hoje? Só que é interessante porque nosso Senhor aqui, ele nos mostra que de verdade ele é Deus. E que se ele passou por dificuldades, por pavor e angústia, nós também haveremos de passar. Isso é um consolo para nós. Os discípulos aqui, Pedro, Tiago e João, os mesmos da transfiguração, os mesmos que contemplaram Jesus transfigurado, tendo de um lado Moisés e Elias, que não queriam sair dali, que ficaram com medo quando escutaram a voz do céu, os mesmos aqui agora estão apavorados,
estão angustiados. E Jesus não vai amenizar, não. Jesus completa dizendo assim: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Uma tristeza profunda. E quantos de nós já passamos, já vivemos, quem sabe, no momento presente, uma tristeza que a gente sabe que não vai passar. E aqui, minha gente, é simplesmente para dizer assim: quem quer chegar à luz tem que passar pela cruz. Ele passou, nós passaremos. E como conclusão dessa prédica de hoje, a atitude de Jesus quando está angustiado, sofrendo, com o coração todo quebrado. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava. Pedia ao Pai que fosse feito a sua vontade. Esse gesto aqui nós iremos vivenciar na sexta-feira da Paixão, quando o sacerdote em silêncio, ao adentrar na igreja, o sacerdote se joga, se deita no chão, a orar, a interceder ao Senhor, pedindo para que todo o povo de Deus permaneça firme na hora da dor, porque aqueles que querem chegar à luz haverão de passar pela cruz. Eu desejo, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a cada um de vocês, uma santa e uma abençoada Semana Santa. Eu desejo a cada um de vocês uma semana verdadeiramente santa, onde vocês recebam Jesus, participem da Eucaristia na medida do possível, alguns presencialmente, outros tantos virtualmente, mas acorra à tua comunidade para receber nosso Senhor. Acorra à Igreja Matriz. Em todas as comunidades nós iremos distribuir a Eucaristia para que vocês não desfaleçam na fé. 8 dias de comunhão ininterrupta. 8 dias comungando nosso Senhor, como fazemos todos os anos. Faça isso. Reze por você, pela sua família, reze pelo Padre, reze pela nossa igreja, pela nossa paróquia, pela nossa família, para que o Senhor, o bom Deus, possa nos proteger a todos desse mal que solapa o mundo, destruindo as vidas físicas e também a vida espiritual de tantos e tantos que fraquejaram na fé. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa